Amém, Fê? Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Todo mundo sumiu da minha tela agora aqui. Acho que vocês combinaram de sair, né? Só tem a Fernanda aqui aparecendo. Só tem ela aqui, ó, Cláudia. Acontece, Cris. Eu acho que é a internet que tá ruim. É a internet que tá ruim. Uma bolinha, ó. Você é a única, Fê, que tá aparecendo para mim aqui. Mas tudo bem. Mas tá todo mundo irmãos, aqui, viu? Isso aqui importa. Tá bom. Legal. Foi me dar... É para não inibir você, Cristo. Oi, Clélia. É para você não ficar inibido. Tá bom, é isso aí. Foi me dado esse tema, né, para a gente estar trabalhando essa noite, né? O Cris é desinibido. É corintiano. Na verdade, ele é sem vergonha. Vamos lá, então. Complicando essa aula logo no começo, Cris, aí não, né? Agora eu fiquei inibido depois dessa daí. Você apareceu lá para mim aqui, pastor. Vamos lá, então, meus irmãos. Vamos falar um pouco sobre Cristo e as nossas canções. Tá aí um tema muito legal, um tema que eu gosto bastante. E eu acho que se há alguma coisa que o ser humano tende a gostar bastante, ou pelo menos a gostar, é música. Tem gente que pode ser que não goste de arroz, feijão, embora eu acho essa pessoa um pouco sem juízo, né? Mas música parece ser algo universal, né? Parece ser algo de gosto universal. Mesmo que alguém fale assim, eu não curto muito música, mas dependendo da fase que a pessoa está, se ele ouve alguma música, aquilo mexe com ele, né? Pode ser alguma lembrança de infância, pode ser algo que remeta a uma outra pessoa. Mas a música tem esse poder de mexer com a gente, com as emoções, né? Então, quem aqui, por exemplo, aprendeu alguma regra gramatical decorando uma música? Eu lembro de ter aprendido a regra de a regra de P e B antes do M com música. Até hoje eu sei a música. De usar sempre o M antes de P e B, por exemplo. A Pri, ela também aprendeu uma música sobre, se não me engano, era conjunção aditiva, alguma coisa assim, né? Por meio de música, né? Então, a música, ela faz parte da nossa vida. Quando você casou, se você é casado, certamente você vai se lembrar das músicas do seu casamento. Você vai se lembrar de alguma música que remete à sua época de namoro, por exemplo, né? Porque faz parte da vida da gente, né? Eu, por exemplo, eu não esqueço o dia que nós fomos escolher as músicas para o casamento, né? Eu tenho aí 18 anos de casado, tem coisa que eu não lembro, mas o dia que eu fui lá no The Money, sentar eu e a Pri para escolher as músicas, eu lembro onde eu estava, o que tinha na sala, porque aquilo marcou a minha vida, né? O José colocou aqui música do Novo Testamento, né? Tem também, né? Gênesis, Êxodo, aí no Velho Testamento, né? Tem a Bíblia toda, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, aí vai, né? Mas a música, ela faz parte da nossa vida. Você tem lembrança de algum momento que envolve a música na sua vida. Com respeito a Cristo, a música também faz parte, porque a Bíblia, ela vai nos dar uma responsabilidade quanto a isso, né? O que a Bíblia vai falar sobre a nossa relação entre a música e o Senhor Jesus? Tem alguns textos que eu separei que eu vou ler para vocês. Por exemplo, Salmo 96, 1 e 2, né? Que também é um salmo cantado. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, Salmo 96, 1 e 2. Então, o louvor a Deus, a música, quando a gente pensa na música relacionada a Jesus, ela é direta, ela tem uma identificação direta, porque nós temos esse dever de louvar a Deus por meio da música. Então, quando o texto fala, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, não, você precisa cantar para Deus. Um outro texto, Salmo 100, versículo 2, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com
cântico. Como que se chega na presença do Senhor? Com música, com cântico. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Salmo 33, de 1 a 3. Todos textos bíblicos que dão a nós a responsabilidade, o dever de louvar a Deus com música. Efésios 5, 19 e 20. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, falar entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Então, o Salmo 100 fala que eu devo me apresentar diante dele com cântico. Paulo vai falar que eu devo entoar hinos e cânticos espirituais, com gratidão no nosso coração. Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, meus irmãos, existe uma ordenança de Deus para nós, quando o assunto é música. Existe uma ordenança do Senhor para nós com relação à maneira como nós devemos fazer isso. Nós não devemos apenas cantar. Alguns textos dizem, por exemplo, o Salmo 33, aos retos fica bem louvá-lo. Combina com o cristão. Quando a gente se enxerga como crente em Jesus, fica bem para nós um cântico de louvor a Deus. Esse cântico, alguns textos que eu li diz, com gratidão em vosso coração. Então, a maneira de eu me expressar ao Senhor com cântico de louvor não é mecânico. Eu não vou cantar da boca para fora como se eu estivesse, por exemplo, cantando uma música ou cantarolando alguma coisa que eu nem sei o que eu estou dizendo. É com o coração. Então, essa ordem ela é expressa na Bíblia. Cantai ao Senhor. Cantai um cântico novo. Apresentai-vos diante dele com cântico. Exultai. Celebrai o Senhor com harpa. Louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Falando com salmos, hinos e cânticos espirituais. Com gratidão no vosso coração. Dando sempre graças a Deus por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós devemos louvar a Deus. Tem um cântico que eu gosto muito, que é de um cantor que eu também gosto demais, que é o Marcos Witt. O cântico fala assim: Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Uma poesia linda. Outra razão não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus, Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Então, quando a gente relaciona música com Jesus, a gente entende que é uma ordem do Senhor e, ao mesmo tempo, ele é o motivo do meu louvor. Nós cantamos uma outra canção muito conhecida, que fala assim: Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Então, Jesus Cristo está diretamente relacionado com a nossa canção. Ele é o motivo maior do nosso louvor. Outra razão nós não temos para cantar. Então, meus irmãos, Deus nos deu essa ordem e nós devemos fazê-la com gratidão no nosso coração, entendendo que não é uma simples ordem que eu devo cumprir mecanicamente, mas é algo que eu devo fazer com o coração alegre, com o coração grato, tendo Jesus Cristo como centro, o motivo maior do meu louvor. Amém? Nós cantamos, então nós entendemos que há uma ordem expressa da parte do Senhor, e nós entendemos que podemos também pensar nos motivos que nos levam a louvar a Deus. Quais motivos você e eu louvamos ao Senhor? Então, o primeiro motivo que eu queria compartilhar com os irmãos é o que está em Mateus 22, 37. Quem sabe de cor esse versículo aí? Pode falar aí. Pode abrir o microfone. Se você souber de cor, pode falar aí. Mateus 22, 37. Não vai no Google não, hein? Você sabe? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Nós cantamos em seu louvor, pois amamos a Deus. Então, o motivo
Jesus Cristo é o motivo do nosso louvor, nós fazemos isso porque nós o amamos. Amar a Jesus deve ser a nossa prioridade. E a maneira de nós expressarmos esse amor a Deus é através do louvor também. Tem um cântico também antigo, não sei quais dos irmãos conhecem, eu não consigo assim, visualizar vocês. Sumiu aqui para mim, só tô vendo o pastor André. Né? Não consigo ver um joinha se alguém conhece a música e tal, mas a música fala assim: o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, Uma poesia linda, e essa música ela vai continuar falando o seguinte: ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, não sei se necessariamente nessa ordem, né? Meus lábios não se fecharão, para sempre ele te louvar. Ainda que os montes desabem sobre mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão, para sempre ele te louvar. O meu louvor é fruto, resultado do meu amor por ti, Jesus. Então, meus irmãos, por mais que tenhamos uma ordem expressa do Senhor de louvá-lo, nós não podemos fazer isso mecanicamente. Nós devemos fazer porque Deus ordena, é fato, mas com o coração grato e com amor no nosso coração. Nós amamos a Jesus. Quando a gente ouve uma música, o mundo, a gente ouve tantas pessoas fazendo tantas canções para homenagear a esposa, né? Talvez para um amor antigo, platônico. Quantas músicas aí a gente vai ouvir a letra e fala: nossa, que letra bonita essa canção, né? Mas a história da letra não tem nada a ver. Um amor platônico, uma mulher que foi conhecida por alguém, aí o cara resolve escrever a música sem pé nem cabeça. Mas para ele, para aquele compositor, tem algo especial envolvido ali, um amor. Então, imagina para o nosso Deus. Essa música está lá em Hebreus 13:15, que fala: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, vejam, o nosso louvor deve existir porque o nosso lábio confessa o nome de Jesus, nós o amamos. Então, cante para Deus porque você o ama, que seja fruto do seu amor, que seja resultado do teu relacionamento com Deus, daquilo que Deus tem colocado no teu coração, do seu amor para com Ele. Um outro motivo pelo qual nós cantamos para Jesus é porque nós cantamos por quem Ele é. Nós cantamos esse louvor porque por quem Jesus é. Quem é Jesus para você? Quando você olha para Jesus e você relaciona Ele com a música, nós cantamos por causa da sua pessoa, dos seus atributos. Por exemplo, João 1, de 1 a 3, fala o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós louvamos a Jesus porque Ele é o Verbo divino, porque Ele estava no princípio com Deus, Ele é coautor da criação. João vai declarar no mesmo capítulo, versículo 29, quando ele vê Jesus, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é Jesus? Jesus é o nosso Salvador. Nós louvamos a Ele porque Ele é o nosso Salvador. João 8,12, o que vai dizer? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 10,11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Pedro, quando foi questionado, o que ele respondeu? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isaías vai dizer, na sua carta, né, no seu livro, né, 9, versículo 6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós louvamos a Jesus por quem Ele é. Tem algumas canções que nos ajudam a lembrar os atributos de Jesus, a lembrar quem é Jesus. Por exemplo, Tu és santo. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Pai de amor. Me ajuda a cantar, quem for lembrar, né? Cantando é mais fácil, né? A gente decora mais fácil.
Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai do amor, é o Pai de amor, né? Ele é o soberano Deus, Emanuel, Príncipe da Paz, nosso amigo, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor absoluto. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nós louvamos a Jesus por quem Ele é. Quando você lembra de quem é Jesus, que música vem à sua mente? Quando você lembra da pessoa de Jesus, qual canção vem à sua mente? Jesus Cristo é digno de ser louvado porque Ele é Deus, por quem Ele é. Jesus, Ele é soberano, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é cheio de graça, Ele é cheio de misericórdia, Ele é aquele que cuida das suas ovelhas. Essa semana eu estava lendo sobre a parábola da ovelha perdida, né? Deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha. Esse é Jesus. Ele é aquele que conhece a ovelha pelo nome. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. E ele conhece a ovelha pelo nome. Esse é Jesus. E você deve louvá-lo por quem ele é. Lembrando das suas qualidades, dos seus atributos. Né? Quantas pessoas aí fora cantam lembrando qualidades de outra pessoa? Talvez você já tenha escutado alguma canção disso, né? Que alguém cantou para homenagear alguém, destacando alguma coisa que a pessoa fez, ou o que a pessoa é, por exemplo. Jesus, ele deve ser louvado por quem ele é. Um terceiro motivo, Jesus deve ser louvado por tudo que ele fez e faz. Né? Filipenses 2, de 5 a 8, vai dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo vai dizer, né, em Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, devemos louvar a Deus, devemos cantar para Jesus por tudo aquilo que ele fez por nós. Ele se deu naquela cruz. Ele se ofereceu em nosso favor. Ele disse, né, ninguém toma a minha vida, eu vou lá dou. Jesus Cristo se fez carne, habitou aqui. Tem uma música que fala sobre isso, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos sua glória como a do Pai. E vimos sua glória como a do Pai. Tem uma outra canção antiga que fala assim, né? Fugiu agora. Só porque eu lembrei dela. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e o homem se fez varão de dores, servo sofredor. E por aí vai, até... Essa música, ela relata tudo até a volta de Jesus. Né? Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, e assim por diante. Então, nós devemos nos lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Quando a gente for louvá-lo. E algumas músicas, por exemplo, nos ajudam. Essas que eu citei, Jesus é com a presença, por exemplo. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só para te adorar, só para te adorar. Pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós. Então, tem uma outra canção que nós cantamos, né? Ó, por lindo esse nome deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar, amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Estou lendo o trecho da canção, tá, meus irmãos? A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória,
pois ressuscitaste e vivo está. E aí a parte principal da música vai dizer, ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. O nome de Jesus. Então, nós devemos nos lembrar da obra de Jesus na cruz. Então, veja, meus irmãos, a ordem que Deus nos dá, ela é acompanhada de motivos tão preciosos, de motivos que enchem o nosso coração de alegria, de gozo, de júbilo, que eu fico pensando assim, como não se emocionar, como não ficar com o coração aquecido quando a gente lembra da obra de Jesus na cruz, quando a gente lembra dos feitos dele, quando a gente lembra de quem ele é e começa a cantar. Não dá para a gente cantar apenas da boca para fora, como se a gente estivesse cantando qualquer outra canção. Né? Devemos louvar a Deus assim, também pelas coisas que ele tem feito. Tem algumas canções que vão nos ajudar em relação a isso também. Por exemplo, o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados. Hoje, os cativos e oprimidos são libertos, livres são. Os enfermos e doentes são sarados. Pois o Espírito de Deus está aqui. Então, Deus trabalha hoje. Então, a gente louva a Deus também pelas coisas que ele faz. Deus continua agindo, Deus continua operando. A gente olha para o passado e lembra da obra de Jesus, daquilo que ele já fez. A gente olha para o presente e lembra das coisas que ele faz. E a gente olha para o futuro e a gente pode celebrar a volta de Jesus. Então, há essa junção, há essa combinação. Aquilo que ele fez, nós louvamos ao Senhor por aquilo que ele fez, nós louvamos ao Senhor por aquilo que ele faz, e nós celebramos a vitória lá na frente, quando ele voltar. O louvor a Deus é uma ordem, deve ser dado como resultado do nosso amor por quem ele é, por tudo que ele fez, por tudo que ele faz e por tudo que ele fará ainda. Devemos louvar a Deus. Só que, meus irmãos, a nossa vida, ela é assim, né? Então, a gente vive hoje num momento conturbado, né? O que eu mais ouvi agora nessas últimas horas é a tal da segunda onda da pandemia, né? Então, não tem jeito, é a fase que a gente vive. Então, a gente vive em momentos bons e momentos ruins, momentos de dificuldade. Tiago 5,13 vai dizer o seguinte, está entre vós alguém sofrendo? Ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. É o que vai dizer em Tiago, capítulo 5, versículo 13. Então, nós devemos, nesse contexto todo, louvar a Deus quando estivermos alegres. Faz parte da nossa vida dar graças a Deus, dar louvores a Deus. Nós devemos fazer isso nos momentos de alegria. Meus irmãos, às vezes parece fácil, mas nem sempre é. Porque nem sempre a gente lembra de dar graças a Deus quando as coisas estão bem. Quando está mais ou menos para baixo, daí para baixo, também. Mas a nossa alegria em nosso coração, a alegria em nosso coração vem da graça de Deus. Deus nos dá a condição para ficarmos alegres. A alegria para o cristão, ela é algo que deve ser constante. Não que nós não devemos ficar tristes, não é isso. Não é aquela ideia de que, olha, eu não fico triste nunca, porque eu sou crente. Não é isso, não. Tristeza faz parte. A gente perde emprego, a gente fica doente, acontece algo na nossa vida que mexe com as emoções, que mexe com a gente fica preocupado e aquilo deixa a gente triste. Faz parte da nossa vida. Né? Nossa alegria também pode vir por tantas bênçãos que Deus nos dá. Né? Você consegue se lembrar de um momento alegre da sua vida nesse ano, que aquilo te trouxe uma alegria muito grande, um momento especial na sua vida? Pode ser que você se lembre, né? Estou vendo aqui o Josué aqui, passou com uma dificuldade lá com o Isaac. Quando foi a notícia, não, você pode levar ele para casa. Imagina a alegria dele. Pastor Luiz André, a mesma coisa. Então,
Pensa naquele dia, a alegria que foi levar os filhos para casa, chegar em casa com os bebês. São momentos especiais. Então, nós devemos louvar a Deus nesses momentos especiais. Fato é que a vida cristã precisa ser bem aproveitada nesses momentos. Né? É isso aí, tudo dá graças, com alegria, com coração grato e louvando a Deus. Só que muitas vezes nós esquecemos de louvar a Deus nesse momento de alegria. Por exemplo, a gente estuda para uma prova. A gente faz um teste para alguma prova, para o concurso público. Nós somos aprovados. Aí a gente bate no peito e fala assim, legal, foi minha capacidade, eu mereci, eu estudei, eu me dediquei. E esquece de louvar a Deus por causa disso. Porque a gente acha que, pela nossa muita capacidade, pela nossa condição, sabedoria, a gente foi lá e conseguiu. De fato, você se esforçou, você fez a sua parte, fez muito bem, você abdicou de tanta coisa, né, em prol daquilo, e conseguiu. Mas, ainda assim, é graça de Deus. Ainda assim, você deve louvar a Deus nesse dia. E dar a Deus o louvor que Ele merece, nos momentos de alegria. Então, ao mesmo tempo em que parece ser algo tão simples, a gente se esquece. Porque a gente acha que o mérito é só nosso. Né? Nós temos reconhecido a graça de Deus nos momentos de alegria. Será que a gente tem parado para reconhecer o quanto a graça de Deus foi fundamental para que naquela fase da minha vida eu tivesse alegria? Eu conseguisse aquilo que eu tanto busquei? Será que a gente reconhece a graça de Deus nisso? E louva ao Senhor nos momentos de alegria? Porque o texto vai dizer, Tiago vai falar, está alguém alegre? Cante louvores. Então nós devemos cantar louvores em meio à alegria. Em meio aos momentos de grande alegria. Em contrapartida, nós devemos também cantar louvores na dificuldade. Isso aí é dureza, hein? Faz parte da nossa vida os momentos de tribulação, de luta. Né? Estou olhando aqui, ó, tem alguns rostinhos aqui que a gente sabe muito bem a dificuldade que está passando. Você sabe a luta, mas o texto vai dizer, nós devemos louvar a Deus nas dificuldades. E aí Atos 16, de 22 a 25, é o texto de Paulo e Silas. Né? Diz assim a palavra de Deus, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hino de louvor a Deus. E os outros presos os ouviram. Vamos tentar entender o contexto aqui, né? Paulo e Silas haviam expulsado um espírito imundo, um demônio, de uma jovem adivinhadora. Essa jovem adivinhadora dava lucros para os seus senhores. Imagina, né? A pessoa adivinhava e, de graça, né? Só relógio trabalha, né? O pessoal queria receber. Quando ela é liberta, o texto vai dizer que aquele lucro já não existia mais. Isso fez com que aqueles senhores ficassem enfurecidos. O resultado disso foi essa prisão de Paulo e Silas. Só que antes, o texto vai dizer que eles receberam muitos açoites. Então, apanharam injustamente, estavam fazendo a obra de Deus, estavam cumprindo o chamado do Senhor Jesus, libertaram uma mulher, foram usados pelo Espírito Santo para libertar aquela mulher, apanharam, foram presos. O texto vai dizer que eles foram colocados num tronco. Esse tronco não necessariamente é um tronco que você coloque os dois pés
alinhados assim, tá? Eram troncos que existiam vários buracos. Então, é provável que um pé seja colocado aqui e o outro aqui, quase que abrindo espacate, por exemplo. Então, numa posição totalmente desconfortável, amarrados com os pés presos ali, né? Depois de terem apanhados, então, as feridas não foram limpas, não foram higienizadas, não foram tratadas, estavam abertas, né? Porque não foi uma surrinha qualquer. Eles não foram apenas, eles não apenas apanharam, eles foram torturados. Eles apanharam de uma maneira severa, cruel, covarde. Então, pensa, né? Sabe quando você faz um cortezinho no pé? Aí você mexe o dedinho do pé, aquilo já dói. Né? Aí você fala, ai meu Deus, eu não vou nem andar, né? com aquele ferimento no pé. Então, eles estavam numa condição que ali era melhor ter ficado assim, parado, pensa assim, né? Parado, sem se mexer. O texto vai dizer que por volta da meia-noite eles oravam, cantavam o hino de louvor e diz uma informação importante. Os demais presos ouviam. Isso significa que eles não estavam cantando assim, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Estavam cantando alto. Então, olha a condição desses irmãos. O texto vai dizer que eles cantavam louvores a Deus. Meus irmãos, qual é a sua dificuldade para cantar para Jesus? O que impede você de levar o seu louvor a Deus? O que nos impede de olhar para Jesus, abrir a nossa boca e cantar? Será que a pandemia é um fator para a gente não louvar a Deus? Porque, afinal de contas, são tantas mortes, né? Será que o desemprego, a minha condição financeira é um motivo de eu não louvar a Deus? Será que a doença do meu filho, do meu pai, de quem quer que seja, de um amigo meu, é motivo de eu não louvar a Deus? Tem um cântico que a gente canta na igreja que ele é bem propício para essa hora, né? Ele fala assim, te louvarei, não importam as circunstâncias. Esse cântico ele começa de um jeito tão gostoso, né? Ele fala assim, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Até aí, maravilhoso. Quem não quer estar perto? Né? Tudo que há em mim, quero te ofertar, e por aí vai. Quando chega nessa parte, te louvarei, não importam as circunstâncias. Será? Será que se a gente estivesse lá com os pés no tronco, o corpo todo ferido, será que a gente teria condição, força? Não força física, porque eles não tinham força física para cantar. Os irmãos, a gente há de convir que fisicamente não tinha condição. Um corpo surrado, maltratado, aí ainda vai lá e canta, consegue ter força para cantar, não tem jeito. Humanamente é muito difícil, mas é uma força que vem da alma, vem de lá de dentro. Lembra? Fruto de lábios que confessam o seu nome. É fruto da graça de Deus na vida deles. Então, devemos louvar a Deus nos momentos de alegria e devemos louvar a Deus nos momentos de dificuldade. O que leva uma pessoa a fazer isso? A ter força para louvar a Deus nos momentos de tribulação. O que leva uma pessoa a fazer isso? Só o amor é capaz de fazer isso. Só a ideia de que eu amo a Deus, como o pastor costuma dizer, né, com café, né? É com todo o ser. Isso, só por causa disso, nós conseguimos fazer esse esforço para cantar a Deus em meio a grandes tribulações. Porque, meus irmãos, de fato, não é fácil. Não é fácil. É uma força que somente Deus é capaz de dar. A obra que Ele faz no nosso coração. E aí cabe a nós buscarmos ao Senhor. De fato, como essa própria canção diz, é querer estar perto dEle. Porque a nossa vida, ela vai passar por esses momentos. Talvez a gente não vá
estar nessa condição de Paulo e Silas. É bem provável que a gente não cheguemos nem perto disso. Mas ainda que a gente chegasse, que a nossa vida, nosso coração tivesse essa condição de cantar a Deus. Aqui o pastor André colocou, né? Essa música é a música preferida da Pri, pastor. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana, que sejas meu universo. Ele acabou de falar aqui, minha música. Até um tempo atrás era a música que ela usava no despertador de celular. Né? Então, momentos da nossa vida, meus irmãos. Que Paulo e Silas nos inspire para dizer, poxa, que vergonha. Né? Por muito pouco eu não canto. Por muito pouco eu não exalto a Deus. E o texto vai continuar dizendo que os presos ouviam. Então, a força, a alegria que aqueles dois cantavam, tendo a certeza de que, apesar daquilo que eles passaram, Deus não os havia abandonado. Deus estava com eles. Então, Jesus continuava sendo o motivo do louvor, apesar dos ferimentos, apesar das lutas. Eles sabiam que, apesar do que ia acontecer, Deus estava no controle. A situação não havia sido desfeita. Deus não havia perdido o comando, muito pelo contrário. Né? Tanto que Deus vai continuar dizendo que, né, as cadeias foram abertas, ninguém fugiu, ficou tudo em paz ali, o carcereiro foi salvo, ele e sua família foram batizados. Então, louvemos a Deus nos momentos de dificuldade. O louvor, meus irmãos, ele é arma de guerra espiritual. Louvor é uma arma de guerra poderosa. Paulo vai falar, né, que as armas da nossa milícia não são carnais. Não lutamos com espada, não lutamos com lanças. Né? Uma das grandes histórias da Bíblia que nós conhecemos e que fala de guerra, de luta, não foi com espada, foi com pedrinhas. Uma pessoa com uma pontaria excelente, né? Davi não foi com espada, não foi com... Tu vens para mim com espadas e com lanças, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Foi o que ele falou para Golias. Né? Tem o texto de 2 Crônicas, nós não vamos ler, depois eu queria que você lesse na sua casa, meditasse nesse texto, 2 Crônicas 20, de 1 a 24. Né? Então, Josafá, rei de Judá, ele estava sendo ameaçado, ele seria invadido, né, por 3 grandes reinos, né, muito mais numerosos que ele. E aí o versículo 12, deixa eu ver se eu pego aqui para ler. O versículo 12 vai dizer o seguinte, que ele não sabia o que fazer. 2 Crônicas 20, 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Deus, não sei o que fazer, eles são em muitos, os nossos olhos estão postos em ti. Em nós não há condição alguma, nos ajude. E aí o texto vai dizer que ele reuniu o povo, jejuaram, clamaram a Deus. Aí o Espírito Santo veio sobre o profeta, e qual foi a palavra? A batalha não é de vocês, a batalha é minha. Então vocês vão fazer aquilo que eu mandar. Vão ficar parados, quietos e deixar o resto comigo. Vamos pensar num grande exército? Vamos pensar num exército experiente, acostumado com batalha? Tem que ouvir uma ordem assim, fica quietinho, fica parado. Como assim ficar parado? A batalha é adrenalina, mexe com a gente quer ir para cima. Se a gente ficar parado, a gente vai morrer. Mas a condição era, fique parado. O versículo 15 fala isso. Deus disse que a batalha era sua e não do povo. O povo tinha que apenas contemplar o livramento que o Senhor daria. Né? Então, o texto vai dizer que Josafá e o povo, antecipadamente, prostrados, louvaram a Deus. Né? 2 Crônicas 20, 18 e 19 diz assim, Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor.
Então, os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Isso aqui foi um dia antes da guerra. Mais ou menos a ideia assim, meus irmãos. Vamos pensar que é um jogo de futebol. Então, pensa no estádio cheio, a torcida toda presente, sem os jogadores, sem ninguém em campo, e os caras vão lá e gritam gol. Só que o jogo é só amanhã. Então já gritaram antecipadamente, porque sabiam que a vitória aconteceria. Assim, uma coisa meio doida essa comparação, mas foi o que o povo fez, foi o que o rei fez. Celebraram a Deus um dia antes, porque Deus havia dito: a batalha é minha, eu vou dar a vitória para vocês, a batalha não é de vocês. Então, no dia seguinte, o texto vai dizer o seguinte, capítulo 20, versículos 21 a 24. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então, a cena aqui, o povo começou a cantar, louvar a Deus, o exército começou a cantar e louvar a Deus. Na frente não ia o general, o comandante, aquele mais experiente, aquele que podia dizer: ó, você fica aqui, você fica aqui, você fica ali. Não, isso aí, dispensa ele. Essa guerra não é para ele, é para mim. Coloca os cantores na frente. Coloca aqueles que vão cantar e tocar. E deixa que o resto eu faço. E diz o texto que quando o povo foi olhar, cadê o inimigo? Haviam se matado. Estavam mortos. O texto vai dizer que só havia cadáveres no chão. Aquele grande exército foi destruído pelo Senhor. O exército somente cantou. Deus agiu em favor do povo. Então, eu fico pensando em guerra, né? Os soldados, eles, quando eles... eu não sei como é que funciona, porque eu não servi exército, não sou militar, a igreja tem bastante gente que tá nessa área aí do policial e por aí vai. Quando vai sair, geralmente tem aquele grito de guerra, né? Junta para dar aquele grito de guerra, para incentivar, para motivar o exército. Eles não vão ser assim: vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Não, eles vão pilhados. Vamos lá, vamos ganhar, vamos acontecer isso, vamos fazer aquilo, tal. Vamos lá. Quando o exército faz isso, ele motiva a si mesmo. E vai dizer: não, aqui somos nós. Nós somos poderosos, nós vamos ganhar. Então o exército não fez isso aquele dia. O que ele fez? Ele cantou para quem? Para Deus. Dizendo o seguinte: olha, não é a gente, não é o meu grito de guerra, não é a minha força, não é a minha capacidade, não é a minha experiência, mas é o Senhor. É louvando a Deus, dizendo: olha, é Ele. Ele é digno. A Ele o louvor, a Ele a glória, a Ele a honra. Nós somos falhos. Se Ele nos largar aqui, nós vamos morrer, porque eles são em muitos. Nós somos em poucos. O povo estava nas mãos de Deus. Se Deus virasse as costas, o povo seria derrotado e humilhado. Não sobraria um serzinho para contar a história. Né? O mérito e a glória não eram daquele exército. Quando Deus fala assim: a batalha é minha, o mérito e a glória é do Senhor. Não é do exército. Por mais experiente que fosse. Não é do povo, não é do general, não é do comandante da tropa, mas é de Jesus, é do Senhor, é de Deus. As armas dessa guerra não eram espadas,
não eram lanças, não eram outras armas potentes da época, mas era o louvor ao Senhor. Era a música que exaltava a Deus, que moveu o coração de Deus. E Deus foi e destruiu aqueles exércitos inimigos. Né? Quando louvamos a Deus, expressamos para as forças do mal as verdades da palavra de Deus. Nós cantamos algumas músicas que falam disso, né? Que falam sobre batalha, sobre guerra, sobre aquele que está à nossa frente. Cantamos: o nosso general é Cristo. Pelo Senhor marchamos, sim. O seu exército poderoso é. Poder não é porque eu ou você somos poderosos, não, mas é porque ele é o general. Tem um outro cântico que baseado no Salmo 3, fala assim: como cresceram os meus inimigos, muitos são os meus adversários, todos se levantam para dizer, não há esperança para ele em Deus. O que Deus pode fazer? Aí a música continua: pois tu, Senhor, és os meus escudos. Pois tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória e a força para vencer. O mérito é dele. A guerra não é nossa, a guerra é do Senhor. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para derrotar fortalezas. É o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios. Cantamos outra música, né? Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Nós somos vencedores por causa de Jesus. E isso tem que ser declarado. Né? Nenhuma condenação. Tem um outro canto que fala assim: nenhuma condenação há. Não lembro, eu só lembro essa parte da música. Mas ela faz dizer isso aí: nenhuma condenação há, Romanos 8. Né? Então, nós devemos louvar ao Senhor, porque o louvor é uma arma poderosa no mundo espiritual. Imagina o diabo ouvindo isso, né? De que ele é derrotado. Tem outro cântico muito antigo que vai dizer, né? Quando terminar essa vida, lá no céu chegar. Né? Então, remete ao nosso futuro. Então, lembra? Aquilo que Jesus, a gente louva a Deus por aquilo que ele fez, por aquilo que ele faz, e eu lembro lá na frente, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E aí foi graça, superabundante graça, que eu venci e cheguei aqui. Por que nós somos vencedores? Por meio de Jesus. A Ele o nosso louvor, a Ele a nossa adoração, a Ele o melhor da nossa música. Queria concluir, Salmo 150, versículo 6. Um salmo sobre louvor, né? Um salmo de louvor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Não é uma ordem apenas para os cristãos. É uma ordem para toda a raça humana. Todo aquele que respira deve louvar a Deus. Porque Deus é digno de ser louvado, digno de ser adorado. Deus fala através do louvor. Momentos bons, você vai ouvir atributos de Deus, aquilo que Jesus fez, quem Ele é, através das músicas. Momentos de grande alegria. Eu sei que tem pessoas que estão na nossa igreja. Um irmão especificamente me falou uma vez: olha, primeira vez que eu vim aqui na igreja, eu ouvi aquela música, eu sou grato por tudo que tem. Aquilo mexeu comigo. Até hoje eu lembro desse dia. É o Odilon. Primeira vez que ele veio na igreja. Ele disse, é o testemunho dele, ligado com uma música. Aquilo falou com ele, ele nunca mais esqueceu desse culto. À medida que cantamos, nossa fé é fortalecida, pois lembramos de Deus, seus atributos, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele tem feito na nossa vida. Amém? Eu queria terminar esse momento aqui cantando. Na verdade, eu não vou cantar. Mas eu vou colocar uma música aqui muito conhecida. E eu queria que você tivesse esse tempo com Deus, que você pudesse cantar ao Senhor. Uma canção que expressa aquilo que nós falamos aqui, aquilo que eu comentei com vocês. A música é Jesus em Tua Presença. Você conhece a canção, certamente. A gente consegue cantar, decore salteado. Você vai dizer da obra de Cristo na cruz em seu lugar. Você vai cantar dizendo que é por isso que você está aqui, para adorá-lo.
Então, queria que você tivesse esse tempo com Deus, que você pudesse expressar o seu louvor ao nosso Deus. Ok? Pastor Luiz André. Vamos encher o Cris de perguntas das mais difíceis agora. Nada. Não pretendo fazer perguntas, não, Cris. Eu gostaria de só fazer algumas observações sobre esse tema que é tão fundamental, né? A primeira consideração é: Deus é um Deus musical.
ele ama a música. O nosso Deus, ele nos transmitiu alguns dos seus atributos, né? Aquilo que na teologia a gente chama de atributo comunicável. Alguns ele não fez isso, o que a gente chama de atributos não comunicáveis, como a soberania, a onisciência, a onipresença, a onipotência. Isso Deus reservou para ele somente porque ele é Deus e nós somos criaturas, e por sermos criaturas e por nós termos sido criados à sua imagem, à sua semelhança, nós temos aspectos divinos em nós, né? E esse primeiro aspecto eu gostaria de mencionar. Deus é um Deus musical. A Bíblia fala que os anjos cantam dioturnamente na sua presença, cantando Santo, Santo, Santo ao Senhor, né? Então Deus ama o louvor e Deus ama a música, né? Então o Cris começou falando sobre isso, né? Que pode ser que algumas pessoas não gostem de arroz e feijão, mas é pouco provável que não gostem de música, porque Deus nos fez assim, né? Nós temos essa capacidade criativa, coisa que os animais não têm, né? E por sermos criativos, Deus nos deu essa capacidade de criar, não de criar do nada, porque nós não somos criadores do nada, essa categoria é de Deus, né? Ele é o criador, mas Deus nos deu a criatividade para compor e para usar a diversidade musical, dos estilos musicais. E aí a segunda observação que eu quero fazer sobre essa questão dos estilos musicais é que a igreja cristã, a igreja evangélica, ela se perdeu muitas vezes, em muitos momentos da história, por divergências dessa categoria de ritmos musicais, né? Eu pastoreei a igreja cristã evangélica da Vila das Mercês, e a Igreja Cristã Evangélica da Vila das Mercês, ela sofreu uma divisão lá nos anos 70, 80, por causa da diversidade musical, né? Quando começou o movimento da Igreja Renascer, que trouxe, anos 80, né, não é anos 70, trouxe uma nova roupagem para as músicas, as nossas igrejas, muitas vezes, elas se perderam, né? Na nossa, no Mandaqui, teve dificuldades com isso quando a bateria chegou. Eu me lembro, eu era criança lá na Igreja Cristã Evangélica do Monte Castelo em São José, o pastor era o pastor Sérgio Paulo, Josué também era criança, e foi um tumulto quando a Keila chegou com uma guitarra lá na igreja, né? Foi um negócio, era um movimento do capeta, o negócio, né? O Cuquinha tá ajudando aí, Renascer, anos 90. Obrigado, Cuquinha. E eu me lembro, irmãos, numa assembleia, essa cena não sai da minha memória, eu já contei essa história. Eu estava numa assembleia, num domingo de manhã, e um irmão se levantou na igreja e disse que o pastor Sérgio, né, culpa do Josué aí, né, tinha colocado o olho do capeta na igreja. E o olho do capeta era o retroprojetor. Imagina! Aquilo marcou tanto que eu era criança. Então, o olho do capeta foi a imagem que eu construí na minha mente. Imagina, uma criança imaginar o olho do capeta. O negócio era o cão chupando manga. E era o retroprojetor. Então, veja, nós muitas vezes nos perdemos e brigamos por coisas que não deveríamos brigar. E isso tem a ver com essa questão dos ritmos musicais, né? E eu acho que essa polêmica ainda se estabelece quando a gente tem preferências musicais. Não tem problema algum você preferir a música clássica ao invés do rock and roll, né? Não tem problema você gostar mais da bossa nova ao invés de gostar do samba, do pagode e assim por diante. É preferência. O importante na música
é o conteúdo dela, né? É o conteúdo do louvor e da adoração ao nosso Deus. E por isso, na nossa comunidade, a gente luta muito por isso, para que as letras que são entoadas nos nossos cultos sejam letras que adorem de fato a presença de Deus, a Jesus, ao Espírito, e não sejam músicas que tenham a ver mais com a gente, né? Porque tem algumas canções que nem o nome de Jesus traz mais, fala tanta coisa que se eu cantar para minha esposa, ou se eu cantar para o meu filho, ou se cantar para Jesus, é a mesma coisa, porque ela não tem a essência do Evangelho. Então a gente precisa lembrar disso, né? Que há diversidades musicais, os ritmos são diferentes, mas a importância do nosso louvor está no conteúdo da nossa adoração, né? E a terceira observação, então a primeira é essa, né? Deus é um Deus musical. A segunda é que nós não devemos nos dividir por causa de gostos pessoais, mas focar na essência do Evangelho, nas letras, e por isso o Chris menciona tão claramente na parte inicial da sua aula, né? A gente louva a Deus por amor, por quem Jesus é e por tudo que ele fez por nós. Então isso tem que ser ressaltado. E por fim, é que a eternidade será uma eternidade musical, né? Apocalipse, o capítulo 7, vai dizer que os anjos diziam amém, o louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder, a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, né? A eternidade será um ambiente onde nós louvaremos a Deus. Portanto, pensando na eternidade, nós devemos aproveitar esse tempo terreno para treinar aquilo que faremos eternamente. Eu gosto muito dessa ideia que a gente faz aqui, é um treinamento do que faremos lá de forma perfeita. Portanto, que o nosso treinamento aqui seja o melhor possível, para que quando chegarmos lá, a gente esteja afinado. Alguns não são afinados nesse ambiente aqui, mas lá será perfeito, né? E lá louvaremos todos juntos ao nosso Deus. Mas mesmo que a nossa afinação não seja a melhor, a afinação vocal, o nosso treinamento da audição, né? Alguém já disse que não existe voz desafinada, existe ouvido desafinado. Na medida que a gente aprende a ouvir, a gente aprende a emitir o som corretamente, mas que o nosso coração, né, esteja bastante sintonizado àquilo que Deus fez por nós, por amor que a gente tem a Ele, em gratidão a tudo que Ele fez e por tudo que Ele é, nas alegrias, nas tristezas, em meio à guerra, em meio à paz. A gente louve e a gente bendiga o nome do nosso Deus. Que a gente treine a nossa caminhada nesta terra com muita música e muito louvor ao nosso Deus. Assim o nosso coração, alguém escreveu aqui no chat, né, quando a gente louva, a nossa atenção ela vai migrando para outro lugar. Ao invés de concentrar-se nos problemas, a gente se concentra no nosso Deus. Então, que Jesus nos ensine e nos ajude a cantar muito nesse tempo para o nosso Deus. Cris, Deus te abençoe. Obrigado aí pelo compartilhar da palavra de Deus. Eu queria fazer essas observações. Agora, se o Josué quiser fazer uma pergunta daquelas bem interessantes, o Cris está aí à disposição. O Gabriel também é bom nisso, viu? De fazer perguntas daquelas boas. Deus abençoe, Cris. Obrigado. O Gabriel pode começar, se ele quiser. Bom, então enquanto ele vai lá, eu pergunto, Cris. Uma das perguntas que eu ia fazer, o pastor já comentou um pouco já, que é justamente com relação à música, ao conteúdo, né? Porque o que você pensa, né? Tem algumas músicas não eclesiásticas, digamos assim, que elas têm um conteúdo muito mais profundo, e Cristo fala muito mais comigo do que música que a gente canta na igreja, né? Esses dias eu estava ouvindo aquela acho que todo mundo conhece, né? Aquela do Trem Bala Parceiro, sobre a brevidade da vida, né? E aí, quando eu escuto essa música, eu fico pensando como a Bíblia fala muito disso, né? Da gente não perder nosso tempo, né?
E é uma música não cristã. Só que aí você vai para dentro da igreja, tem um monte de música que nem o pastor falou, né? Não, nem conteúdo, você não sabe que música, que é aquilo, né? E a primeira pergunta seria essa, a relação do cristão com a música não eclesiástica, né? Quais os limites aí? E a segunda pergunta seria, um tempo atrás, né? Alguns anos atrás, falando aí do que acontecia antigamente, um pastor da ICEB, da nossa denominação, pertencente ao alto clero, ele chegou num congresso a criticar a igreja que tinha acabado de fazer o louvor, porque a música adorava o Espírito Santo. Você falou do destaque em louvar a Cristo, né? A Jesus. Sendo que algumas vezes o próprio Cristo não aceitou certo tipo de louvor, né? Que o jovem rico chegou para ele e falou que eu faço de bom, ou chamou Jesus de bom, né? Ele falou, não, bom é um só que está no céu, né? É Deus. Então, Jesus Cristo aceita o nosso louvor. Apesar de, às vezes, no Novo Testamento, ele preferir dar louvor ao Deus Pai. E esse pastor, a princípio, eu percebi que ele fala de uma maneira em que alguns conservadores fundamentalistas acreditam, porque eles não veem explicitamente autorização ou pedido de adoração ao Espírito Santo no Novo Testamento. O Espírito Santo seria apenas um consolador, né? O Paracletos, né? Aquele que está do lado na caminhada, te incentivando, mas não necessariamente seria uma pessoa a receber louvor. Você já foi perguntado alguma vez sobre isso? Já ouviu falar sobre isso? Eu nunca tinha ouvido falar e esses anos atrás aí eu fui indagado não, eu me indaguei por causa dessa fala desse pastor aí do alto clero da ICEB. Eu não vou falar o nome, não precisa, mas ele disse que não poderíamos adorar o Espírito Santo. A primeira pergunta, eu estou entendendo que você está perguntando o seguinte: a relação entre o cristão e a música secular, certo? Normal. Para mim, música é música. Eu não vejo nenhum problema com música secular. Claro que tem muita música secular que o cristão não deve ouvir. Músicas de apelo sexual, músicas que incentivam a violência. A gente consegue compreender, né? Mas tem muita música boa. Então, eu não vou para essa linha de que tudo é do diabo. Eu conheço gente que não, isso é do diabo, não é do diabo. Não, né? Tem coisa de qualidade, tem música boa, tem música bonita, né? E também tem lixo, tem porcaria. Tem coisa que você fala, mas você vai ouvir esse negócio aí? Pelo amor de Deus, né? Então, é isso daí. Com relação à segunda questão, você falou do Cristo, né? É que eu fui fiel ao tema, né? Cristo, semana passada, Cristo e nossas falhas, hoje Cristo e nossas canções, na outra quarta, Cristo e alguma coisa, não lembro o que é, né? Então, eu fui nessa linha por isso que eu centralizei bem em Jesus, né? Mas o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, o Pai não é o Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito não é o Pai, e assim a gente consegue fazer essa diferença. Mas cada um tem a sua participação, né? A Trindade Santa, né? Então, eu não vejo nenhum problema. O Espírito Santo é Deus. A questão que envolve essa questão aí do Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo, são as influências, né? Muitas vezes, o momento em que uma fala é proferida, ela está dentro de um contexto, né? Então, por exemplo, talvez Josué, o meu xará, quando falou a respeito sobre isso, tinha um contexto por trás, né? Então, as nossas igrejas, por exemplo, as igrejas cristãs evangélicas do Centro-Oeste, elas são muito influenciadas pelo movimento neopentecostal, né? Então, por serem muito influenciadas pelo movimento neopentecostal, há uma ênfase maior, vou colocar só assim, né?
na ação do Espírito Santo, porque as igrejas pentecostais e neopentecostais, mais as pentecostais, têm essa influência da ação do Espírito Santo, como que se o Espírito fosse superior a Jesus, e assim, essa confusão que há na Trindade. Como a Trindade é uma doutrina não explícita na Bíblia, ela é uma doutrina implícita, então ela é explícita quando a gente consegue fazer essa abordagem geral, como, por exemplo, o pastor Yuri nos falou da semana passada, né, desse enredo bíblico, aí a gente consegue compreender. Mas não há até o apóstolo Paulo, que é o maior doutrinador do Novo Testamento, ele não vai trabalhar a Trindade muito claramente como ele trabalha a salvação e assim por diante. Então, diante de contextos, menciona-se, tem-se falas, e muitas vezes essas falas, elas são imbuídas de um conservadorismo que não é necessário, né? Porque a gente adora a Trindade Santa, né? Então, acho que há momentos que a gente vai ressaltar os atributos e as características de Deus Pai, né? Há outros momentos onde nós vamos ressaltar as ações do Deus Filho, né? O Christian mencionou várias músicas falando sobre a pessoa de Jesus, e por que não a gente mencionar em algumas canções os aspectos do Deus Espírito? Não é? E a gente adorar o Deus completo, que é essa beleza da complexidade da Trindade, né? Então, ele é Deus. Então, acho que não há nenhuma questão muito específica sobre isso, né? Sobre a questão da música não cristã, eu acho que também tem os contextos, né? Então, acho que o principal é o contexto da maturidade, né? Então, há momentos na vida que a música não cristã, ela tem um poder de influência muito maior que a Bíblia, que a família, que Jesus Cristo, que a igreja, na vida da pessoa, né? Então, acho que aí vem a fase da vida, né? Qual é a fase de vida que eu estou? Então, a fase da imaturidade, vamos pensar especialmente aí adolescência, juventude, até lá passar essa vida universitária, quando de fato a gente consegue separar joio do trigo na nossa mente aqui, né? Eu acho que se a gente abre muito o caminho para essa dimensão das músicas não cristãs, a gente está colocando os nossos em risco. Agora chega uma fase na vida onde de fato você está maduro espiritualmente, você consegue discernir, e aí eu acho que é mais tranquilo, e eu concordo aí plenamente com o Cris, que há músicas que a gente tem que rejeitar, porque isso é ação de fato do inimigo para desconfigurar, por exemplo, a humanidade, por exemplo, né? Quando as músicas denigrem a imagem da mulher, por exemplo, ela está denegrindo a imagem da criação, que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Então isso é um pecado, é uma afronta à natureza de Deus. Então como que eu ouço algo que claramente afronta ao Senhor? Não posso, eu tenho que rejeitar isso. Eu tenho que desviar-me disso para a glória de Deus, né? Acho que é por esse caminho. Mas eu acho que é a fase. Eu tenho por princípio ouvir quase nada que envolve músicas não cristãs, e muitas vezes até as cristãs. Algumas novas eu não sei, eu preciso ser atualizado aí pelos meninos, eles vão me atualizando e a gente vai caminhando. Então acho que é um desafio, porque de fato a música tem um poder extraordinário aqui na nossa mente, né? Essa que a gente acabou de ouvir, se a gente ficar com ela vai ficar a noite inteira. Agora, se eu começar a falar uma outra música aqui dessas populares, ela entra e não sai da nossa cabeça de jeito nenhum, e ela fica martelando. A gente pode orar, repreender o cão e a música não sai da nossa cabeça. Então ela tem um poder que a gente precisa saber lidar com isso, para que é o tipo de influência, o que vai influenciar, o que vai fixar a minha mente e depois vai alimentar os meus comportamentos e dar base para a nossa caminhada.
Eu vou fazer 2 perguntas, tá bom? A primeira é correto quando a gente sai da igreja dizendo assim, que o louvor hoje não me agradou? E a segunda é a questão da gente cantar e só cantar com os lábios, né? Então é melhor não cantar um hino se você não está disposto a fazer aquilo que a letra diz, como o hino tudo entregarei, tudo deixarei. Melhor não cantar ou canta, mesmo sabendo que você não está disposto a entregar e não está disposto a deixar tudo, né? Porque tudo é tudo. Por Jesus. Ô Fê, quando você fala sobre a questão do louvor não agradar, primeiro que eu entendo isso como algo talvez técnico, né? Então, se a música foi bem cantada, bem tocada, tem esse lado também, né? Ficou legal, agradou. Então, eu acho complicado essa questão de agradar ou não agradar. Porque às vezes o que agrada a um, não agrada ao outro. O fato é que tem que agradar a Deus. Né? Quem tem que aprovar ou não é Deus. Porque o louvor pode ter me agradado, mas não a Deus. Ou o contrário. Né? Em relação a que você falou sobre algumas frases, alguns pedidos, desafios, então tudo entregarei. Então, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, mas eu não quero ser renovado. Tem muito disso, né? Mas aí é o coração, é a pessoa e Deus. Né? Deus, ele sabe, ele conhece o nosso coração, ele sabe o que vai lá dentro. Né? Por exemplo, cânticos de comunhão. Então, recebi o novo coração do Pai, por aí vai. Então, às vezes, eu estou tão indisposto com o meu irmão, e parece que é tão difícil cantar essa música, né? Mas é Deus quem sabe. É Deus que conhece o coração. De fato, algumas músicas são bem difíceis de cantar. Né? Se a pessoa ela for sincera com ela mesma e dizer, poxa, eu quero entregar. Então, já que você citou tudo, entregarei, né? Tudo é tudo. Então, eu quero entregar a Deus a minha vida, os meus pensamentos, o meu dinheiro, né? Eu tirar o escorpião do bolso, né? Mas eu não tenho força, mas eu quero entregar. Quem é que vai conhecer isso? A Deus. Então, a Bíblia vai dizer que nós não sabemos orar como convém. Né? Mas Deus, com o Espírito Santo, ele, com gemidos inexprimíveis, dá um jeito para aquilo chegar diante de Deus. Né? E eu acredito que a pessoa ela precisa cantar. Para que talvez aquilo seja um desafio para ela. Porque Deus quem vai saber. Né? Às vezes a pessoa fala, eu tudo entregarei, mas eu não consigo entregar, mas é um desejo que eu quero. Mas hoje eu não consigo. Né? Senão a gente talvez... ninguém vai cantar nada. A gente só vai cantar cânticos que falam assim, grande é o Senhor, porque ele é grande mesmo. Né? É isso aí. Né? Ele é exaltado, o rei é exaltado. Ele é exaltado mesmo. Independente de eu cantar ou não, ele é grande, ele é exaltado, ele é soberano. Né? Tem um outro canto que fala assim, Rei dos Reis, Senhor Jesus, um canto que eu conheço há muito tempo. Se eu não cantar ou não, ele é Rei dos Reis do mesmo jeito. Né? A questão são essas canções que envolvem compromisso. Né? É Deus quem sabe, quem conhece o coração. Né? Então, mas eu acredito que a gente tem que cantar. Aí o resto deixa Deus agir aí, com ele, comigo, no caso, com você, com todo mundo. O Cris, eu ainda diria que do mesmo jeito que ele continua sendo Deus, né, que você comentou, se a gente canta ou não, ele continua querendo compromisso, a gente cantando ou não, ele ainda quer ser o dono da nossa vida, quer que a gente entregue. Na verdade, a gente não cantar a música é só dureza do nosso coração mesmo. Só complemento, só confirmando aí. Um dos livros mais legais que eu li chama Igreja Intencional, do Paul Alexander e Mark Dever. E ele diz, num dos capítulos, ele diz o seguinte, que um dos propósitos do ministério pastoral é ensinar. Então ele diz o seguinte, que
tudo ensina. Então, ele não está dizendo que todas as atividades, toda atividade, ele não está dizendo que ensinar é a única atividade pastoral. Mas ele está dizendo que tudo que acontece na igreja é um processo didático, é um processo educacional. Então, considerando isso, algumas canções, ou as músicas, elas também têm essa finalidade, a finalidade de nos ajudar, a finalidade de nos educar, a finalidade de nos ensinar a palavra, os desafios da palavra, uma caminhada com a palavra de forma piedosa, né? Então, essas músicas mais desafiadoras, eu sempre olho para elas nessa perspectiva. O Senhor está me ensinando e eu preciso aprender um pouquinho mais sobre isso aqui. Então, sobre a entrega, sobre o meu compromisso, sobre o meu coração. Deus, eu preciso aprender mais sobre essa dinâmica que o Senhor exige, que o Senhor espera, que o Senhor requer da minha vida. Então, acho que essas músicas devem ser cantadas, sim, e devem ser cantadas com todo o nosso coração, mesmo que a gente saiba claramente que a gente não vai conseguir, e algumas coisas nós não vamos conseguir, porque nós somos pecadores, né? A queda ainda está instalada, essa carne ela é corruptível, então é um desafio. E aí, eu pensando nesse processo didático, a importância da ceia do Senhor, né? A importância da gente sentar à mesa com Jesus e ouvir suas palavras, e o que o apóstolo Paulo nos ensina, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Então, a vida cristã, ela é uma vida de constante revisão. A gente precisa o tempo todo estar olhando para dentro. Lembra do sermão de domingo, né? A igreja foi morrendo e não percebeu que estava morta. Então, por quê? Porque em algum momento parou de fazer as suas revisões, parou de fazer a sua análise, parou de olhar para Cristo e olhar para si. Então, a gente tem que cantar, tem que louvar a Deus, entender isso aqui é um desafio gigante para a minha vida, mas eu vou, porque é o que o Senhor deseja para a minha vida. Então, acho que é por esse caminho, é o caminho que eu olho para algumas canções tão desafiadoras para a nossa vida, né? E com respeito à primeira, né, Fê, a gente é chato demais, né? Vamos falar a verdade, né? A gente é chato demais, né? É só um irmão lá. Por exemplo, acho que há 2 domingos a gente cantou uma música em 2 tons diferentes. Cantou uma música num tom, depois cantou no outro. E cantou porque os irmãos se confundiram lá na hora da música. Aí, naquela semana, eu mandei uma mensagem pro Cris. Cris, a gente precisa, o Cris com o Rogério, precisa ajudar esse negócio aí, porque a gente sempre quer o melhor, né? E a gente tem a tendência, e essa nossa cultura, de ser uma cultura consumista, né? Então, a gente consome tudo, inclusive as pessoas e o culto. Então, quando a gente vai para o culto com uma perspectiva consumista, então, não pode sair nada errado. E inevitavelmente, alguma coisa vai dar errado. Porque a gente sai de festas de casamento, quantos de nós? O casal gastou a fortuna no buffet e a gente sai falando mal do brigadeiro. É consumista. A gente vai num restaurante, deixa lá uma bala no restaurante e sai reclamando do restaurante que comeu uma... Então, essa mentalidade consumista de nossa época que a gente tem que trocar esse chip, né? A gente tem que inverter. Culto é serviço, culto é prestação, culto é entrega. Então, quando a gente vai para cultuar, pode
não precisa nem ter instrumentos musicais. Eu contei para vocês, de novo, o Paul Alexander e o Mark Dever do livro Igreja Intencional, e a experiência que o pastor André teve nessa igreja, André Lima, lá nos Estados Unidos, que ele foi num culto durante a semana que não tinha nenhum instrumento, e o pastor não tinha nenhum instrumentista, então não tinha nenhum instrumento. Então o pastor pegou o microfone e falou assim: irmãozinho, não precisa de instrumento, porque o maior e melhor instrumento nós já temos, que é a nossa vida, a nossa voz, então vamos cantar a Deus. E o culto foi extraordinário, porque é isso que é o mais importante, quando a gente se entrega e adora ao Senhor. É isso. E é isso que a gente precisa ir a cada domingo, né? A cada dia a gente tá com esse coração. Meu coração vai louvar ao Senhor, por mais que as circunstâncias estejam difíceis. Eu estou numa guerra, eu estou numa tristeza absoluta, ou eu estou numa alegria empolgante. Eu vou adorar o meu Deus, eu vou cantar louvores a Jesus. O Gabriel voltou aí. Não, o Gabriel voltou. Acho que ele vai fazer pergunta. Não vou fazer pergunta não. Acho que o Josué fez, a Fê também, né? São as perguntas que eu me faço o tempo todo. Mas eu queria fazer mais um comentário da experiência que eu tive na faculdade, né? E uma das coisas que eu aprendi estudando história da música, é que acho que principalmente quando 1600, 1700 mais ou menos, né? A igreja era o lugar natural da música, né? A arte era feita nas igrejas. Isso é muito interessante, né? Você tinha, por exemplo, músicos que eram a gente tem isso um pouco hoje, mas músico contratado em tempo integral para, sei lá, ensaiar o coral ou compor algo para a igreja, né? Por exemplo, essa é uma das coisas que eu acho mais absurdas, né? O Johann Sebastian Bach tem uma história de que ele compunha uma cantata por semana da igreja. É absurdo o cara conseguir compor coisa nesse volume e ainda ter que ensaiar o pessoal, né? Porque ele não tinha só fazer isso e tal. E a gente foi perdendo, né? Hoje em dia a igreja já não é mais tanto esse lugar em que a arte era feita naturalmente, né? Parece que as coisas foram se separando, mas historicamente não. A igreja era o lugar em que a arte acontecia naturalmente. E aí está a importância, né, de sermos cristãos, né? É isso mesmo. Quando a gente entra nos templos católicos, que tem aquelas pinturas belíssimas, é arte, né? Mas está vinculada em alguns momentos a idolatria. Mas entra nas igrejas católicas, você vê o evangelho, Jesus curando, é belíssimo, é incrível, né? É maravilhoso. Gabriel, você reacendeu aí um trauma da minha infância. Eu estudei piano, né? E a minha professora de piano era especialista em Bach. E ela queria que eu tocasse Bach. Meu Deus do céu, como era difícil tocar esse homem. Eu preferia mais Beethoven, assim, mas... Ai, que luta era tocar Bach. Só uma coisa que eu queria acrescentar, que é com relação... Aí eu acho que é mais a ver, na verdade, com ministérios, né? Porque, de fato, com certeza, né? Não precisa ter nenhum instrumentista para conduzir um louvor, que o louvor sai do nosso coração, né? Com certeza o pastor lá não devia ser desafinado, senão ele tinha atrapalhado toda hora do louvor também. O negócio é o seguinte, eu acho que a gente tem que saber o que é o que, né? E no ministério, principalmente para quem é do louvor, com certeza todo mundo erra, né? A maioria ali não é profissional nem nada. Mas assim como um pastor, por exemplo, na ICEB, ele tem que ser teólogo, para ser do louvor, da equipe musical, não precisa ser músico. Mas, se um pastor se prepara para trazer a palavra, né, do Espírito Santo, lida ali, né, em forma de homilia, né, traz uma exposição bíblica, o músico também tem que estar preparado para entregar o seu melhor no campo musical, porque é o seu ministério. Então, ele expressa Deus também àqueles que estão ouvindo pelo seu louvor. Por isso que uma pessoa talvez seja desafinada, né, que nem o senhor falou, é melhor esperar para deixar cantar no céu, né? Uma pessoa que não sabe tocar violão e quer tocar, talvez seja melhor estudar, né? Estudar para poder ajudar o pessoal, né? Não que ninguém é melhor do que ninguém, mas assim como tudo que a gente faz é para Deus, tem que fluir naturalmente também ali a nossa
enquanto a gente está no louvor ali, né? Então, alguém que segure o microfone para cantar tem que estudar canto, né? Alguém que pegue o Cristo toca baixo, né? Super bem. Ele não tocou, não pegou ali do nada, o Espírito Santo desce em mim, né? Porque a ICEM não é um centro espírita, né? Que desce o espírito da música ali, não. Então, o Cris estudou muito tempo. Então, com certeza, o nosso louvor não tem a ver com o nosso profissionalismo. Mas nós, enquanto servos de Deus, temos que buscar no nosso ministério sempre o aprender mais, para que a gente exalte mais ainda o nome de Deus com aquilo que a gente faz, né? Que a gente demonstre esse interesse, né, diante de Deus em querer exaltá-lo melhor e melhor. Bom, minha opinião. Deixa eu só falar rapidinho, eu sei que tá gostoso, né, a gente conversar aqui, né? E esse tema também mexe comigo, mas lembrando do que o Gabriel falou, também toda a parte artística que envolve a arquitetura, nesse passado, ele também dizia exatamente qual era o sentimento teológico da época. Então os templos eram suntuosos, e aí depois começou a se afastar disso por medo de que isso influenciasse a vida das pessoas, e aí começou a se construir templos menores, com outras características. O que eu acho que a gente tem que tomar cuidado nisso é não perder a qualidade daquilo que nós fazemos a Deus, né? Então, a gente não quer se misturar com o mundo, então a gente não vamos fazer uma música qualquer para não parecer com aqueles shows, né? Não vamos fazer um templo bonito para não se comparar com coisas que são humanas demais. E a gente perde o outro lado, que é louvar um Deus maravilhoso com qualidade, com prazer, com graça, né? Então, acho que esse ponto também de equilíbrio a gente precisa ter na nossa vida cristã. Eu concordo com o que o José falou. A gente não pode colocar uma pessoa... A Márcia, por exemplo, ela não tem voz para cantar. Mas eu posso colocar ela no louvor? Não, ela pode cantar e louvar a Deus aqui em casa, como ela faz. Ela pode ir lá no templo, soltar a voz do jeito dela, mas pegar o microfone para cantar deve ser reservado àqueles que têm esse dom que Deus deu, né? Então, eu acho que a qualidade também no nosso culto a Deus, ela é importante, né? Eu acho que é relevante isso também, né? Perfeito, perfeito, acho que é isso mesmo. O que o Josué nos trouxe é muito importante, porque o que acontece, o sentimento que acontece, as pessoas dizem o seguinte: Deus quer o nosso coração. Então, se o meu coração está sintonizado com Deus, o que eu estou fazendo como expressão musical, né, tocando, se eu tocar de qualquer jeito, Deus sabe meu coração, tá bom. Não, a Bíblia diz que a gente tem que fazer as coisas para o Senhor, tem que fazer o melhor para o Senhor, né? Então o melhor significa se preparar, o melhor significa se aperfeiçoar, o melhor significa treinar, né? E aí, para a área musical, aí o pessoal que toca e tal, é um desafio constante, né? Eu falei agora há pouco de Bach, se eu pego uma partitura qualquer, eu não consigo mais tocar. Por quê? Porque eu deixei de treinar, né? Mas se voltar a treinar, voltar a estudar, quem sabe é possível novamente tocar Bach. Hoje não dá, né? Então, é um desafio constante, porque o músico, se vai o Gabriel que está fazendo faculdade de música, ele sabe falar isso com propriedade. Se o músico deixar de estudar, ele não mantém o que ele tinha, ele sempre vai perdendo o que tem. E na medida que eu estudo, eu vou ganhando o que tenho, eu vou aperfeiçoando. Então acho que é isso que o Josué e o pastor Renato falaram aí, vincula tudo isso. O coração não significa fazer de qualquer jeito, ao contrário, eu tenho que fazer o melhor vinculado ao meu coração. Só para embasar o que vocês estão falando aí, Salmo 33:3. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Então, é fazer com arte, né? Fazer de modo que quem ouve fala assim, poxa, não é qualquer um que está fazendo isso, não. Ele sabe fazer. E aí dá para a gente também, vou pegar o gancho, já que essa intenção de que eu faço com o coração, então a gente se agarra lá, né? Deus olha o coração, Deus não olha o exterior, Deus olha o interior.
Então, parece que para tudo, não só para a música, para tudo que a gente pensa em fazer na igreja, a gente meio que faz de qualquer jeito, porque parece que Deus está vendo só a intenção, mas a intenção dele é boa. A intenção dele é legal, ele tem boas ideias, tem boas intenções. Mas é isso aí, é com arte, né? É o coração e o jeito harmonioso de fazer, pensando nos melhores acordes, as melhores notas, as melhores vozes, né? Artisticamente falando também. Amém, amém. E é isso mesmo, né? É uma junção, né? É o preparo técnico, é o preparo de se encher da palavra do Espírito Santo o tempo todo, conhecer a Deus, porque uma coisa não vai sem a outra, né? Se a gente chama um super músico de fora e contrata para tocar louvor na igreja, mas por outro lado ele está vazio das coisas de Deus. E principalmente compromisso, né? Comprometimento com Deus, comprometimento com o grupo, comprometimento com a igreja. Eu acho que é um tripé, né? Que a gente tem que ter enquanto servos, né? Desse ministério na casa de Deus.